A palavra que eu quero compartilhar com você nessa noite é a importância de nós termos a mente de Cristo. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando você desceu as águas do batismo, quando decidimos andar na contramão deste mundo, dizendo não àquilo que entristece o Espírito de Deus, quando na verdade nós acabamos dizendo não para o nosso próprio querer, a Bíblia diz que nós nos identificamos na morte de Cristo. Vou repetir: quando você decidiu fazer a vontade de Deus, você se identificou com Jesus na sua morte, porque na verdade começamos a morrer para esse mundo. Jesus disse que se alguém quiser ganhar a sua vida nessa terra, esse vai sair perdendo, mas aquele que morrer dia após dia para a sua própria vontade, esse é que vai sair ganhando. Só que a Bíblia depois vem nos dizer em Efésios 2:6, que juntamente com Cristo Deus nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Observe bem algo: quando nós nos identificamos na morte de Cristo, a Bíblia diz que depois nós também vamos nos identificar na ressurreição de Cristo. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11, a Bíblia diz assim: se com Cristo, se com Ele nós morremos, também com Ele viveremos. Você que se identifica na morte com Cristo para esse mundo, a Bíblia vai também te olhar como aquele que se identifica na ressurreição, na vida de Cristo. E a Bíblia diz que estamos assentados acima de principados e de potestades. Deus nos deu um lugar espiritual, Deus nos deu uma posição especial, acima dos problemas, acima daquilo que assola essa terra. Só que quando nós temos uma posição diferente, nós precisamos ter uma mentalidade diferente. Eu vou pedir para ir de casa você repetir comigo: quando eu tenho uma posição diferente, eu preciso ter uma mentalidade diferente. A Bíblia vai dizer assim em Romanos 12, versículo 2: e não vos conformeis com este século. O que é se conformar? O original bíblico da palavra se conformar significa amoldar. Igual quando um dentista faz um molde, ou semelhante à irmã de casa que coloca a massa do bolo na assadeira. Aquele bolo vai se amoldar àquele limite. A Bíblia vem dizer para mim e para você: não vos amoldeis, não vos conformeis com este século, com este tempo, com os princípios desse mundo caído, mas transformai-vos. Não se amolde a esse mundo, mas se transforme. Quem tem a transformação deve começar de nós. Transforme a vocês mesmos. E a Bíblia vai dizer como? Através da renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu devo andar na contramão desse mundo, mas eu preciso ser transformado, e eu vou ser transformado quando a minha mente for transformada. E se a minha mente for transformada, a Bíblia diz que aí agora eu vou começar a viver a vontade de Deus. Talvez você segue alguma religião, talvez você até frequente alguma igreja, mas nunca chegou a desfrutar realmente da vontade de Deus na tua vida, que é boa, que é agradável, que é perfeita, que a Bíblia vai dizer lá em Provérbios que ela não acrescenta dores. Mas quando isso acontece? Quando a nossa mente é transformada, quando nós tiramos essa mente mundana, quando substituímos os pensamentos que crescemos tendo formado e trocamos a nossa mente pela mente de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, sobre esse assunto, ele vai dizer em 1 Coríntios 2,16: nós, porém, temos a mente de Cristo. Coloque a mão sobre a tua cabeça aí, você que me assiste,
e declare assim comigo: eu, porém, tenho a mente de Cristo. Diga mais uma vez: eu tenho a mente de Cristo. Amém? Nós temos a mente de Cristo, nós precisamos ter a mente de Cristo, nós precisamos trocar essa mentalidade velha, essa mentalidade mundana, essa mentalidade formada pelas escolas desse tempo, essa mentalidade amoldada pelos lares em que crescemos, essa mentalidade que muitas vezes vai sendo construída pelos telejornais. Nós precisamos trocar pela mentalidade de Cristo. Por quê? Porque nós estamos em outra posição. É isso que a Bíblia vai dizer, e aí agora eu peço para você abrir comigo em Colossenses. Abra a tua Bíblia em Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Estou ministrando sobre a importância de nós termos a mente de Cristo. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Observe o que a palavra de Deus nos diz. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém? É a sua mentalidade que determina a sua posição no mundo espiritual. A Bíblia vem dizer: se você ressuscitou verdadeiramente com Cristo, se você está numa posição acima de principados, de potestade, de crise financeira, de problemas familiares, de enfermidades e de epidemias, se você realmente está acima disso, você precisa ter uma mente elevada. Você precisa pensar nas coisas lá do alto. Porque se eu ressuscitei com Cristo, se eu estou assentado com Cristo no alto, no campo espiritual, a minha mente precisa estar também lá. A minha mente precisa pensar nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Por quê? Porque a Bíblia diz: vocês já morreram para as coisas dessa terra. O apóstolo Paulo vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que todo soldado em serviço, ele não se envolve nos negócios dessa terra, porque o seu prazer é satisfazer aquele que o arregimentou. Nós somos os exércitos de Cristo, nós somos soldados de Cristo. Nós não podemos dar um stop nas coisas de Deus e começar a pensar e querer resolver coisas aqui da terra. Nós não devemos, como tem muitas pessoas digladiando sobre as coisas dessa terra. Temos que pensar nas coisas do alto. Nós não podemos nos embaraçar, porque as coisas dessa terra causam um embaraço. E isso é estratégico do diabo, te embaraçar nas coisas da terra, porque Jesus Cristo virá como vem um ladrão da noite, e aqueles que estão embaraçados nas coisas dessa terra não vão conseguir entender que Jesus Cristo retornou, não estarão preparados para essa manifestação em glória que diz no versículo 4. Então o que eu devo pensar? É tempo de você pensar mais na Bíblia. É tempo de você pensar o que Cristo pensa e o que Cristo pensa, a palavra de Deus. É tempo de você ler mais a Bíblia do que notícias no celular. É tempo de você ouvir mais a voz de Deus através da Bíblia do que a voz dos repórteres da televisão. É tempo de você discutir algumas coisas. O que eu vou fazer para ser melhor amanhã para Cristo?
Quantas almas eu vou ganhar para Jesus nessa semana? O que eu posso fazer pelo Evangelho nesse tempo? Se nós tivermos que discutir, vamos discutir os assuntos dos céus. Se nós tivermos que lutar, vamos lutar para quê? Para ver quem ganha mais alma. Se nós tivermos que guerrear, vamos guerrear contra o inferno. Se nós tivermos que entrar em comentários de Facebook, seja para colocar a palavra de Deus, pensar nas coisas lá do alto. A nossa mente é o maior campo de batalha que existe. O diabo, ele não aparece, raras exceções, para lutar com uma pessoa. Mas o que o diabo faz? Pensamentos, dardos inflamados, setas na mente. Por isso que quando vai dizer em Efésios 6 sobre as ferramentas da armadura de Cristo, diz em Efésios 6, versículo 17, tomai também o capacete da salvação. No campo espiritual, como você ressuscitou com Cristo, como tem um inimigo querendo te derrotar, você precisa guardar a tua cabeça. Nós precisamos guardar os nossos pensamentos pela palavra de Deus. Uma pessoa que dirige uma moto, ele precisa andar com capacete. Nós não podemos andar sem o capacete da salvação, sem uma mente guardada na palavra de Deus. Nós não podemos nos dar o luxo de negociar as coisas dessa terra, porque nós ressuscitamos com Cristo. A tua mentalidade determina a tua posição. Tem muita gente que Cristo quer dar uma posição superior, mas tem uma mente lá na terra. Tem muitas pessoas que Cristo quer abençoar e por isso colocou em região celestial, mas a própria pessoa não deixa, porque só fica pensando nas coisas da terra. Nós devemos pensar nas coisas dos céus. E é interessante que em Filipenses, eu vou pedir para você abrir tua Bíblia comigo. Filipenses está antes de Colossenses. Você que ainda mantém a tua Bíblia aberta, antes de Colossenses tem o livro de Filipenses. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. A Bíblia vem nos dar um parâmetro, a palavra de Deus vem a nos dar um parâmetro. Se uma ideia, se uma sugestão pode realmente permanecer na nossa cabeça. Olha o que a Bíblia diz, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém? Ideias vêm, pensamentos vêm. Só que para você ficar meditando, mastigando, realmente pensando em algo, você precisa submeter essa ideia a essa peneira de Cristo, a essa peneira aqui de 8 filtros, para ver se aí sim algo pode permanecer na sua cabeça. A Bíblia diz tudo que é verdadeiro é mentira, você não tem certeza, é calúnia, tira isso da sua cabeça. Tudo que é respeitável, isso diz respeito a alguém, tira isso da sua cabeça. Tudo que é justo, tem alguém sofrendo por isso, tem alguém sendo injustiçado, tira isso da sua cabeça. Tudo que é puro, é algo malicioso, é algo que rouba a santidade, tira isso da tua cabeça. Tudo que é amável, é questão que causa desordem, é questões que trazem a ira no coração, isso não é amável, tira isso da tua cabeça. A Bíblia diz tudo que é de boa fama. Tem coisas que são de má fama, tem coisas que são podres, isso não deve estar na nossa mente. A Bíblia diz se alguma virtude há. Olha que interessante, quer saber se algo deve estar na tua cabeça? Perceba se Jesus conversaria com você a respeito desse assunto, se ele elogiaria isso que você está pensando. Isso é a virtude. E se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento.
Então eu quero te mostrar de uma maneira simples a importância de nós pensarmos corretamente, de nós termos realmente a mente de Cristo para continuarmos na posição que Deus nos deu. Observe algo comigo, você pode perceber isso, e a Bíblia também vem nos dar alguns detalhes. Tudo aquilo que uma pessoa pensa, daqui um pouco ela vai sentir. Tudo aquilo que uma pessoa sentir, ela vai falar. A Bíblia diz em Mateus 12:34, a boca fala do que está cheio o coração. E tudo que uma pessoa falar, vai acontecer. É uma roda. A Bíblia diz em Provérbios 18:21, a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza comerá do seu fruto. Provérbios 6, versículo 2, a pessoa ela fica enlaçada naquilo que ela fala. Então repita comigo aí de casa para você não esquecer. Aquilo que eu penso, eu sinto. Diga assim, aquilo que eu sinto, eu falo. Diga assim, aquilo que eu falo, acontece. Vamos pensar numa coisa boa. Vamos pensar no cuidado de Deus. Vamos pensar no amor de Deus. Vamos pensar na obra da cruz. Quando eu penso na obra da cruz e vejo que Deus deu o melhor que Ele tinha por minha causa, quando eu penso que Deus me amou de tal maneira, dando Jesus por causa de mim, por causa de você, quando eu penso nisso, o que eu vou sentir? Eu vou sentir um sentimento, eu vou ter um sentimento de cuidado, eu vou me sentir amado, eu vou me sentir protegido. E quando eu sinto isso, o que eu vou falar? Salmos 23:1, por exemplo, eu começo a falar palavras de confiança, de segurança. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E o que vai acontecer? O que eu acabei de dizer. Vai acontecer o que eu acabei de profetizar, porque a palavra tem poder. Eu vou viver a provisão de Deus, eu vou viver o sustento de Deus, eu vou viver o cuidado de Deus. Agora observe por outro lado, se eu começo a pensar que vai perder o emprego, que não vou ter dinheiro para pagar minhas contas, se eu começo a pensar que talvez alguém da minha família, ou quem sabe eu mesmo, vai ser tragado por essa epidemia, se eu começo a pensar nisso, que sentimento que vai vir no meu coração? De medo, de insegurança, vai perder a noite de sono. É o sentimento que vem de pânico, de desespero. Vai ficar com medo até de olhar para as pessoas e achar que isso pega no olhar. E aí sente isso. E como a boca fala do que está cheio o coração, o que a pessoa vai falar? Derrota. Tem derrotas que começam pelo C. Preste atenção, eu vou repetir. Tem derrotas que começam pelo C. E se essa praga chegar dentro de casa? E se Deus não fizer? E se eu for demitido? Tem derrotas que começam pelo C. Toma cuidado com isso. Mas a pessoa que teve o coração cheio de medo, ela começa a falar isso à torta e à direito. Ah, não sei não. Ah, nem sei o que vai ser da minha vida. Nem sei o que vai ser do meu futuro. Olha lá, está tudo travado. E aí o que vai acontecer? O que falou, porque a palavra tem poder. Jó, no capítulo 3, no versículo 25, ele diz assim: tudo o que eu temi, me aconteceu. Porque o medo, ele é como um imã, ele atrai toda espécie de coisas ruins. Então você precisa ter os pensamentos de Cristo. Você precisa pensar conforme a palavra de Deus, porque quando você pensar conforme a palavra de Deus, você vai ter o sentimento de Cristo, você vai sentir o mais que vencedor sobre todas as coisas. E se você tiver o sentimento de Cristo, você vai declarar palavras de fé, como Josué e Caleb: nós vamos possuir a terra, nós vamos derrotar esse gigante, como Davi diante de Golias, que o ameaçou pelos exércitos de Deus. E conforme profetiza, e conforme declara, o milagre acontece, o sobrenatural chega, e Deus realiza grandes sinais e prodígios na terra.
Esta é a importância de nós termos a mente de Cristo. Você conhece alguém que está precisando ouvir essa palavra? Você conhece alguém que está com os pensamentos em pânico? Você conhece alguém que permitiu que o terror e o medo invadisse o coração, que talvez só está falando palavras negativas? Compartilhe essa mensagem, marca ele nessa ministração, envie esse vídeo para alguém. Talvez a mais importante posição que nós devemos ter nesse tempo é essa, a mente de Cristo. Amém? Por favor, coloque-se de pé aí no teu lugar. E nós vamos orar nesse instante, para que o Espírito Santo de Deus nos entregue a mente de Cristo. Coloque a mão sobre a tua cabeça nesse momento, e eu quero orar por você. Senhor Jesus Cristo, na autoridade que Tu me concedestes, no campo do Espírito, eu venho aplicar o sangue de Jesus nessa hora, sobre a mente de cada pessoa que está me assistindo, ou que ainda será ministrado através dessa mensagem. Senhor, tira a mente do fracasso, tira a mente da derrota, e conceda nessa hora a mente de Cristo. Com a mão sobre a tua cabeça, repita assim comigo: eu repreendo, pela autoridade do nome de Jesus, toda mente mundana, todo pensamento velho, amoldado às coisas dessa terra. Eu recebo nessa hora a mente de Cristo. Coloque a mão no teu coração e diga assim: eu recebo nesse momento o sentimento de Cristo, um sentimento de vitória, sentimento de paz, de tranquilidade, de confiança. Todo sentimento de medo, de pavor, de pânico, de preocupação, de desespero, eu rejeito nesse instante, pelo nome de Jesus. Eu vou pedir para o lado da sua boca você colocar a tua mão. Ao lado da tua boca, coloque a sua mão para orarmos juntos. Diga assim: eu anulo nessa hora toda a palavra de maldição que eu falei sobre o meu futuro, sobre a nação brasileira, sobre este tempo, sobre a minha família, sobre as minhas finanças, sobre o meu ministério. Cancelo ainda toda a palavra de maldição que alguém possa ter falado sobre a minha vida, sobre o meu futuro, sobre a minha família, sobre o Brasil. E profetizo o que Cristo declara: que haverá um bom futuro, que não será frustrada a minha esperança. Levante as suas mãos aos céus. Diga assim: eu tomo posse da minha bênção, da minha vitória. Eu começo a me ver como Cristo me vê. Eu começo a pensar como Cristo pensa. Eu começo a sentir o que Cristo sente. Eu começo a falar o que Cristo fala. Eu estou assentado à direita de Deus Pai. Eu estou acima dessas circunstâncias, de todo principado e potestade, pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus.